Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria estar toda semana compartilhando com você uma porção da Palavra de Deus, o DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do Christian Men's Network aqui da Universitária da Família. Quando você é colocado à prova, de que lado você fica? Você se mantém firme e faz a coisa certa da forma certa? Ou fazer a coisa certa nem sempre é fácil para você, mas você sabe que é correto fazer? 3 adolescentes que nos remeteram à ousadia em servir a Deus de todo o coração. O nosso devocional tem o tema de hoje, 3 adolescentes. Essa história bíblica, ela é fantástica e eu lembro dela desde a minha infância, porque o meu pai e a minha mãe contavam para mim desde quando eu era criança pequena, e ela é uma história que me empolga, ela me empolga até hoje, porque 3 homens que fizeram a diferença. Pense comigo naquela época, Nabucodonosor estava cheio de orgulho e com seu ego inflamado, faz uma imagem para si mesmo de 27 metros de altura, de ouro puro, e ordena que toda a nação se curve diante dela. No meio daquela multidão de milhares de pessoas, 3 adolescentes ousados estão de pé. Lembra que nós estamos estudando o material Homens Ousados de Paul Cole? O que esses pirralhos estão fazendo, o rei diria se morasse lá no sul? Chame esses homens aí que quero falar com eles. E aí eles são chamados para o rei. E o rei fala para eles, ou vocês se curvam ou vocês vão morrer queimados nessa fornalha. E aí vem uma resposta que eu amo demais. Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18 está essa resposta. Eis que o nosso Deus, os 3 adolescentes falando para o rei, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a ousadia. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Ou seja, e se Deus não nos salvar da fornalha, mesmo assim nós não vamos nos dobrar. Isso é convicção, isso é ousadia, isso é firmeza. Nós estamos precisando desse tipo de jovem, de adolescente, de homem nos nossos dias. Homens que não se curvam para o pecado, homens que não se deixam vender para uma proposta. Uau! Você que é adolescente, consegue se imaginar nessa cena? Toda aquela multidão de milhares de pessoas se curvando diante de uma estátua e de repente tem 3 homens em pé. Todos nós gostamos, né? Uma boa parte de nós gostamos dos heróis, dos Vingadores, e a gente gosta de assistir os super-heróis, mas quando a gente vê um herói deste tipo aqui, não tem comparação com um herói que é uma fantasia. Aqui era um heroísmo, era uma ousadia, uma intrepidez, que ele fala assim, saiba tu, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor ficou irado e pediu que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. E ele aquecendo a fornalha 7 vezes mais. As pessoas, os soldados que jogaram aqueles adolescentes dentro da fornalha, morreram do poder do fogo, mas os adolescentes caminhavam dentro da fornalha. E a Bíblia nos diz que só queimou as cordas, nem cheiro de fogo tinham, nem o cabelo deles ficou arrepiado do calor. E tinha 4 pessoas, foram jogadas 13, e tinha 4 pessoas lá dentro. Porque quando eu e você somos ousados nele, ele se dispõe a nos defender, ele se dispõe a estar conosco e a marcar a nossa história. Uau! Estamos vivendo em tempo de decisões, tempo de ter testado a nossa maturidade, a idoneidade, a integridade, a convicção de fé em Jesus Cristo. Tempos de altas decisões. Que decisão você tem tomado? E baseado em que princípio você toma as suas decisões? Como você tem visto o valor da sua família? Como você tem visto o valor da sua hombridade? Como você tem visto o valor da sua filha e do seu filho, que nasceu menino e que nasceu menina? Quanto que isso é importante para você? Então nós precisamos tomar decisões coerentes com a palavra de Deus, coerentes com princípios antigos, coerentes com aquilo que nós entendemos que é correto e é a verdade. Você sabe qual a diferença entre uma fruta e os homens?
Ed Cole escreve isso no Homens Fortes em Tempos Difíceis. A fruta amadurece, os homens não. Uau! Por que milhões de espermatozoides são necessários para fertilizar um ovo? Porque os espermatozoides são masculinos e se recusam a perguntar o caminho. Porque os homens não têm a crise da meia-idade? Porque muitos deles nunca saíram dela. Ed Cole fala isso no curso Homens Fortes em Tempos Difíceis. Você já esteve viajando por alguma vez e de repente você está meio perdido e a sua esposa fala assim para você, pergunta onde que a gente está. Qual que é a sua resposta? Ah, eu sei. Não, já passei por aqui. E às vezes você fica rodando pela dificuldade de vencer o seu orgulho e parar. Ei, aonde que é tal lugar? Aonde que é tal local? Ou seja, o orgulho, a altivez. Achamos que somos melhores e deixamos de perguntar e fica sofrendo. Por quê? Nós temos que ter a convicção de fé. Nós temos que ser homens que estão dispostos a aprender a cada dia. Porque aqueles 3 adolescentes, eles aprenderam a adorar ao único Deus. Ele fala assim, nós não serviremos aos teus deuses, porque nós temos um único e somente um único Deus. Os homens que escolhem amadurecer, eles amadurecem. Uau! Qual que é a sua escolha? Porque é uma escolha, uma questão de decisão. Ed Cole escreve no livro Integridade Sexual, no curso Integridade Sexual, que uma decisão se torna em energia. A partir do momento que eu e você decidimos algo, aquilo se torna em energia para nós alcançarmos o nosso objetivo. Perceba que eles não fizeram uma reunião administrativa, não agiram, não agitaram bíblias ou cartazes, não enviaram mensagens em seus grupos, simplesmente se mantiveram firmes na sua convicção. Você tem caminhado conosco? Tem feito vários cursos do currículo Semeando em Hombridade e Deus tem ministrado ao seu coração a cada semana? Meu convite é, tenha coragem de se manter firme. Traga suas convicções para o seu comportamento externo. Seja ousado em Deus. A gente tem passado por alguns momentos tão interessantes na nossa nação. Pessoas que vão lá, falam algo e no outro dia falam totalmente ao contrário daquilo que estavam falando. Ou seja, não tem coragem, não tem ousadia, não tem firmeza. A pergunta é fácil a gente olhar ao outro que está fazendo. E como eu e você estamos sendo? Estamos sendo firmes, convictos, não nos dobramos? Somos homens ousados? Somos homens como esses 3 adolescentes que não se curvaram? Somos homens como Daniel, que nós estudamos no curso Homens Fortes em Tempos Difíceis, um homem de postura? Homens como José, que a esposa de Potifar dá em cima dele e ele fala assim, não pecaria contra o meu chefe, nem contra Deus? Como é que é a nossa postura? Porque homens ousados se mantêm firmes, nós já estudamos sobre isso. E a ousadia desses 3 adolescentes os convidam a viver uma resposta diferente. Olha a resposta dos adolescentes ao rei, eu vou repetir isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha. E se ele não nos livrar, mesmo assim não nos dobraremos. Glória a Deus por esses 3 adolescentes. Homens, quando muitos estão se dobrando, fique firme, não se venda, não dê confiança ao inimigo, não negocie com pessoas sem caráter. Certa vez Paul compartilhou em uma das conversas que ele estava querendo fazer um investimento, porque muitas pessoas do seu redor, dos seus amigos estavam fazendo um investimento e aquilo estava se mostrando muito lucrativo e ele vai pedir conselho para o seu pai. E quando ele vai pedir conselho para o Edwin, seu pai, o seu pai fala, Paul, você conhece o dono da empresa? E ele responde, não, porque você não negocia com a empresa, você negocia com o proprietário. Se o proprietário tem caráter, a empresa vai ter caráter. Se o proprietário não tem caráter, a empresa não tem caráter. Então nós precisamos prestar bem atenção com quem nós negociamos, quem nós confiamos e quem nós damos a nossa confiança. Uau! Olhem a confiança em Deus desses jovens. Ao ler esses textos, nosso coração se enche de alegria. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus está levantando tipos de homens ousados, como esses 3 adolescentes. Você e eu somos a resposta para essa nação. Eu e você somos a resposta para a nossa família. Fazer a coisa certa sempre fará com que seja impopular, mas devem ser feitas da forma certa.
Pode ser que ficam receosos ou com um pouco de medo talvez, mas se manteram firmes e ousados e após a aprovação foram colocados como líderes naquela nação. Quem sabe no caminho não bateu algum receio, mas eles se mantiveram firmes e Deus honrou a firmeza dele. E depois que eles passaram pela prova, eles se foram colocados como líderes de províncias. Você tem negociado valores, tem se dobrado ao pecado e a propostas não corretas? Quero te convidar a reconhecer que está pecando, se arrepender e confessar. Jesus quer te dar uma nova chance. Eles foram lançados em 3 na fornalha, mas o rei viu 4 homens e o quarto era Jesus, o Filho de Deus. Jesus está vivo e quer te regenerar, quer te resgatar, quer esquadrinhar os seus caminhos e levar você a ser um homem ousado nele. A cruz é o lugar de restauração. O êxito na vida não é o objetivo, mas sim o fruto da cruz. Lembre-se, fazer a coisa certa nem sempre é mais fácil, mas sempre será o correto. Jesus fez a coisa certa. Ele se entregou. Ele perguntou para o Pai, é possível? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele fez a vontade do Pai. Faça a coisa certa, do jeito certo, não se deixa vender, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O nosso próximo devocional terá o tema: os homens ousados permanecem de pé, mas não parados. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.